crianças já estão sendo dispensadas. Eu vou continuar usando o quadro. O pastor já está num sistema mais moderninho. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de não discernir o tempo. É? Aí, o tempo. Obrigada, André. Nós vamos ler Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Amém? Diz o pastor, a palavra do Senhor já vai confirmando desde os louvores, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o perigo de não discernir o tempo. O tempo em que estamos vivendo, o tempo de Deus nas nossas vidas, o tempo de guerra que nós temos nas nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé só nessa primeira leitura? Amém? Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Todos abriram? Vou esperar mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos lendo um versículo, aí você passa para mim, por favor? Cada um lê um versículo até o número 8, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Era essa a tradução que eu queria, que é tempo de guerra, que o meu fala tempo de lutar. Mas essa tradução de tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na sua presença, Senhor, nós louvamos, agradecemos o seu santo nome. Senhor, é uma grande oportunidade estarmos aqui aprendendo com a tua palavra, Senhor, com o teu Espírito Santo, que a tua palavra venha geminar em nossos corações, trazer frutos para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Que as mentes estejam cativas, os corações abertos, Senhor, para a semente da tua palavra, Senhor. Que o seu nome venha ser glorificado nas nossas vidas e que o discernimento do Senhor venha descer neste local, nesta noite, Senhor. Que o seu discernimento venha descer sobre a minha vida em primeiro lugar, Senhor, mas também na tua igreja, Senhor. Que o teu discernimento venha nos alcançar nessa noite. O teu Espírito Santo possa, Senhor, nos dar esse discernimento, Senhor, para que venhamos ter consciência, Senhor, dos tempos que estamos vivendo, Pai, para vivermos uma vida abundante na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. E nós vamos estar falando sobre o tempo. Quando não discernimos o tempo, se tornamos vulneráveis ao erro e abrimos brechas no mundo espiritual.
Foi essa frase que o Senhor colocou no meu coração. Quando não discernimos o tempo, se tornamos vulneráveis ao erro e abrimos brechas no mundo espiritual. Amém? Em Provérbios 24:3, se você puder abrir, a palavra de Deus fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Alguém, se quiser abrir, tiver alguma outra tradução? Você tem, Marcos? Qual é? Amém. Mais alguém? Tem algum outro? Amém. Em inglês está como, Lely? Provérbios 24:3. Amém. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. E por que é importante ter o discernimento? Né? Nós vamos estar falando muito sobre isso hoje. O discernimento do tempo. Porque você pode imaginar você plantar uma semente na época que é época de colheita? Você já imaginou você tentar colher algo na época, no tempo, que é para você estar plantando? Tenta imaginar você indo lá tentar colher algo, que na realidade é o tempo de você estar colocando algo, plantando algo. Qual é a primeira coisa que geraria em nós, nas nossas vidas? Frustração. Por quê? Eu estou indo com uma expectativa de colher. E eu chego lá e eu não estou colhendo. Mas por quê? Porque não é o tempo de colher, é o tempo de plantar. Esse é um exemplo bem simples, para a gente entender a importância de discernir o tempo que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus em Eclesiastes é clara em dizer, esse texto é muito conhecido, que às vezes é tempo de chorar, tem o tempo para o choro e tempo para o riso. Há o tempo para todas as coisas estabelecidas debaixo do céu. Amém? E quando nós nos frustramos com algo, eu creio que aqui não precisa levantar a mão, mas todos nós, nem que seja por algo pequeno, já nos frustramos. Quando nos frustramos, entra uma palavrinha chamada, eu vou colocar aqui, frustração gera decepção. Amém? Quando você se frustra com algo, você acaba se decepcionando com aquilo. E quando você se decepciona com algo, gera uma certa indignação. E quando gera uma indignação sobre algo, entra algo dentro de nós. Que eu vou usar a palavra gera também, mas gera, palavrinha bem conhecida, desânimo. E que por si vai gerando outras coisas, que vem a tristeza, vem a amargura, vem o parar, o desistir. Mas tudo começou no quê? No não discernir. Por eu não discernir o tempo de falar, e falar no tempo errado, às vezes gera uma frustração, que gera uma decepção, que gera uma indignação, que gera um desânimo, que gera uma tristeza, que gera você entrar, às vezes, numa caverna. Então, por isso que a raiz de tudo é discernirmos o tempo de todas as coisas. E nós vamos trabalhar junto com o Espírito Santo nessa noite, porque quando o Senhor falou para mim o discernir de tempo, Ele falou de um tempo específico que se encontra no versículo 8 que nós lemos, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de estabelecer paz. E hoje o Espírito Santo quer falar conosco sobre tempo de guerra. Amém?
Tem horas que não é tempo de você estar estabelecendo paz. Aleluias. É o tempo de guerrear. Versículo 8, nós vamos nos concentrar nessa noite. Nós precisamos discernir, e esse tempo de guerra nós vamos no âmbito espiritual, amém? Não é o tempo de estabelecer paz em certas coisas na nossa vida, é tempo de estabelecer uma guerra. E o perigo de você não discernir o tempo. Nós temos um exemplo em 2 Samuel, se você puder abrir, nós vamos estar trabalhando esse capítulo. Capítulo 11, nós vamos ver os principais textos agora, que é o 1, o 2 e o 3. Amém? 2 Samuel 11. Versículos 1, 2 e 3. Antes de nós vermos o texto, esse texto fala de Davi. Quem é Davi? Eu fiz um resuminho aqui. Davi era o caçula de Jessé. Pertencia à tribo de Judá. Neto de Ruth e Boaz. Era ruivo. Treinado a ser pastor de ovelhas. Enfrentou ursos e leões. Foi ungido por Samuel a ser rei. Enfrentou Golias. Era músico, compositor, arpista. Não sei se é assim que fala, é? Arpista. Teve que fugir de Saul. Se tornou um guerreiro. Rei das 12 tribos de Israel. Vitórias contra edomitas, moabitas, amonitas e vários outros povos. É sobre Davi que nós vamos falar hoje. Que não discerniu um tempo. E por ele não discernir esse tempo, ele abriu uma brecha na vida dele. Então, nós vamos começar com Samuel 1. Quem pode ler para mim Samuel 1? Precisa ser no microfone. 2 Samuel, desculpa, eu pus primeiro. 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Obrigada, irmã. Show. Na minha tradução diz, na época da primavera, no tempo, repete comigo, tempo. No tempo em que quem? Os reis. Os reis. Ok? Costumavam sair. Ok? Para as batalhas. Amém? Vamos lá? Tempo que os reis costumavam sair para a guerra. O rei Davi fez o quê? Versículo 1. Enviou Joabe. E com eles os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram, eles estavam vencendo os amonitas e sitiaram a Rabá. A minha Bíblia fala assim, entretanto, porém, todavia, Davi ficou, não, permaneceu em Jerusalém. Isso é forte. Era tempo de quê, todo mundo? Era tempo que os reis saíram. Mas a minha tradução diz que Davi permaneceu. Até para permanecer tem tempo. Ele permaneceu em Jerusalém. A importância de discernir o tempo.
É porque se eu estou discernindo, não discerno que é tempo de guerra, é tempo de não é para eu ficar no palácio, é tempo para eu estar junto com o povo guerreando. Porque o versículo 2 diz como? Lê para nós. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Vamos lá. Um dia, após o almoço, Davi se levanta. A minha Bíblia diz, depois de ter dormido um pouquinho, porque não foi para a guerra, ele foi descansar. Ele estava estabelecendo paz. Ele foi dormir, ele acordou e foi passear no terraço do Palácio Real. E do terraço, ele avistou uma mulher que se banhava e notou que era uma mulher muito bonita. Posso apagar aqui? Vamos lá. Primeiro ponto, atitudes de Davi. Primeiro, decidiu ficar. Enquanto todos guerreavam. E é interessante falar, porque se você prestar atenção no versículo 1, está dizendo que eles estavam ganhando, vencendo, destruindo os inimigos. Ou seja, Davi decidiu ficar enquanto eles não estavam só guerreando, se esforçando, sofrendo. Eles estavam vencendo. Eles estavam tendo vitórias. E Davi decidiu ficar. Quando Davi decidiu ficar no palácio e não foi para a guerra, ele continuou, olha o que Deus falou comigo, na posição dele. Qual é a posição do rei de Davi? Rei. Qual era uma das funções do rei? Vou pôr guerreiro, para a gente simplificar. Oi, gente. Guerreiro. Quando vai para o quadro, a gente esquece como é que escreve as coisas. Ele tinha posição de rei e tinha funções, e uma delas era de ser guerreiro. Ele guerreava junto com o seu exército, com o seu povo. Então, quando ele decidiu ficar no palácio, ele continuou tendo a posição dele. Qual era a posição? De rei. Ele continuou reinando. Porém, ele não exerceu uma das suas principais funções, que era guerrear. E muitas das vezes, nós estamos nas posições, mas não estamos exercendo as funções. Um exemplo prático, atual. Eu sou mãe, mas eu não exerço a função de mãe. Quantas mães estão negligenciando o seu dever como mãe? Eu sou líder, continuo sendo líder, estou na posição de líder, mas eu não estou exercendo a função. Você está na posição não significa que você está exercendo a função devidamente. Ou seja, Davi não perdeu a posição dele de rei, mas ele não realizou a sua função de guerreiro, porque ele não discerniu o tempo dele de ir para a guerra. E quando nós não vamos para a função que Deus nos colocou, nós ficamos, eu vou usar uma palavra que não seria muito correto usar, mas muito popular, à toa. Nós ficamos vulneráveis à nossa carne.
Nós ficamos vulneráveis à nossa vontade, porque quando eu não coloco em prática a função da minha posição diante de Deus, de como guerreira espiritual, eu tenho uma função de guerrear, eu tenho uma função de ir contra os meus inimigos no mundo espiritual, eu tenho uma função de guardar a minha casa, eu tenho uma função de dobrar os meus joelhos e ser intercessora pelo meu lar, pelo meu marido. Quando eu não cumpro a função da minha posição, eu estabeleço uma brecha aberta. E nessa brecha, eu me torno vulnerável aos ataques do meu inimigo. Você pode ver que nada acontece do nada. Agora eu digo, nada acontece por acaso. Porque se eu não discerno o tempo que eu estou vivendo de guerra, e eu não cumpro a função da minha posição, eu corro um perigo de se tornar vulnerável. Então, ponto A, do ponto 1, é rapidinho, não vou escrever. Você não decide ficar no palácio por acaso. Ninguém obrigou o rei Davi a ficar. Não tinha uma notícia ruim para ele ficar. Não havia desordem no palácio para ele ficar. Ele não ficou por acaso e nem por algum motivo de emergência, vamos dizer assim. Ele decidiu ficar por conta própria. Ninguém pediu para ficar. Ninguém disse, talvez se você ficar vai ser melhor, pode deixar que a gente guerreie lá sozinho. Ele tomou uma decisão. Por ele próprio, ele decidiu ficar. Porque muitas das vezes nós estamos ficando no palácio e nos justificando por causa de atitudes ou situações. Eu sei que estamos em guerra, mas agora é o meu tempo de descansar. Então eu vou descansar no palácio. Deixa eles guerrear e eu vou descansar. Nós estamos em guerra. Eu sei que eles precisam de mim. Mas eu sou rei. Eu mereço um descanso. Eu sei que eu poderia ajudar. Mas eu quero ter um tempo de descanso. Eu sei que eu tenho dons. Mas quem não merece ficar no palácio um pouquinho descansando? E eu sei que é para o reino. Eu sei que é para a conquista. Eu sei que é para o Deus de Israel. Mas Ele entende se eu ficar. Muitas vezes estamos na posição e nos exercemos a função porque nós decidimos ter um tempo de descanso. Nós decidimos ter um tempo, enquanto está acontecendo a guerra, um tempo de se afastar. E nós damos uma desculpa que Deus vai entender. Aí você pode dizer para mim, então, Priscila, a gente nunca vai poder descansar. Vai. Mas no tempo certo. O tempo que Davi estava vivendo era um tempo de guerra. Não era tempo de paz. Quando Salomão foi estabelecido rei, o que a palavra do Senhor fala? Que houve paz. Aí era a hora de descansar. Aí não era hora de Salomão vestir a armadura e ir para a guerra. Era tempo de paz. Quem estabelece o tempo? Sou eu e é você? Quem estabelece o tempo? Aleluia. Até escrever isso. Quem estabelece o tempo? Para resumir, é Deus. E ele já falou lá que existe tempo para tudo. Ele sabe que você está cansado, que você quer descansar. Existe o tempo do descanso. Só que quem estabelece é Deus. E como que eu vou saber? Senhor, é o meu tempo de descansar ou é o meu tempo de guerrear? É o meu tempo de amar ou é meu tempo de odiar? É meu tempo de falar ou é meu tempo de calar? Como que nós vamos saber isso? Tudo se resume a oração.
se nós orarmos, o Espírito Santo de Deus nos dará o discernimento do tempo que você está vivendo. Porque eu queria só fazer um parênteses aqui. Há um tempo que é o que nós estamos falando hoje, de guerra, e guerra espiritual, amém? Agora não é o nosso tempo de descanso. Desculpa quem está cansado, desculpa que quem já está muitos anos guerreando, mas no tempo espiritual não é o nosso tempo de descanso. No tempo espiritual é o nosso tempo de batalha, nosso tempo de guerrear. O dia que soar a trombeta será o nosso tempo de descanso. Porém, entre parênteses, na minha casa, na casa da Jean, tem tempos diferentes que nós estamos vivendo. Às vezes, na casa da Jean, ela está vivendo o tempo da colheita. E eu estou vivendo o tempo de plantar. Só que eu olho para a vida da Jean e falo, eu também quero colher, então eu vou sair para colher. Eu tenho alguma coisa para colher? Porque eu estou vivendo no tempo de... E isso é importante. Por que eu abri esse parênteses? Porque há uma guerra para todos, mas há um tempo determinado para cada casa, para cada vida que está vivendo aqui. É um tempo estabelecido por Deus. Há um tempo estabelecido por Deus. Há um tempo estabelecido por Deus. Agora o Espírito Santo me faz lembrar quando Esther foi se preparar para entrar à presença do rei, ela passou um tempo se preparando. E quando se apresentou, o rei achou graça nela. Se você se apresenta fora do tempo, você corre o risco de não achar graça diante de Deus. A sua casa corre o risco de não achar graça diante de Deus. Deus estabeleceu um tempo para a sua vida, Ludmila. Você está vivendo um tempo diante do Senhor, no seu casamento, na sua vida, com os seus filhos. E o Senhor já decretou na eternidade. Eu não posso mudar esse tempo, mas eu posso correr um grande perigo de não discernir e estragar todas as coisas, abrindo brechas e sofrendo consequências desnecessárias. Deus perdoou Davi? Sim ou não? Sim. Mas ele falou o quê? A sua casa, da sua casa, não vai se apartar a espada. Ele teve uma consequência. Tem consequências que são totalmente desnecessárias. Vivemos na nossa casa. Por questão de não discernirmos o tempo. Aleluias. Vamos voltar. Não era tempo do rei descansar. Era tempo do rei batalhar. A primeira coisa que Davi, quando decidiu ficar no palácio, fez, gente, não está na Bíblia, é uma, como é que eu posso falar? Conjectura. Mas, vamos lá, eu não estou indo para a guerra, certo? Então, eu estou vestido com a minha armadura, mas eu não estou indo para a guerra, eu estou indo para o meu palácio. O que eu vou fazer com a minha armadura? Eu vou tirar, certo? Então, eu vou tirar o capacete. Vou deixar de lado. Eu vou tirar o cinto da verdade. Eu vou deixar aqui. Eu vou tirar a couraça. Eu vou deixar aqui. Eu vou tirar os sapatos, porque eu não estou indo para a guerra, eu estou indo descansar. Então, eu vou tirar o sapato. Eu não estou indo para a guerra, eu vou guardar o que eu vou guardar? A espada. E eu não estou indo me defender de nenhum dardo. O que eu faço com o meu escudo? Eu vou guardar o meu escudo. Então, a minha conjectura é a seguinte, que Davi, quando decidiu ficar no palácio, a primeira coisa que ele fez, ele guardou as armas em tempo de guerra. Espera aí, gente, paciência que quando vai escrever demora aqui um pouquinho. Ai, Jesus, guardo. Dá para enxergar essa cor? Dá? Não? Então, espera aí. Tirar ela daqui. Guardou as armas em tempo de guerra. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele guardou o capacete, ele guardou o cinto, ele guardou a couraça, ele guardou os sapatos, ele guardou a espada, ele guardou o escudo. Porque ele deixou de ser crente? Não, mas porque não era o tempo de guerra, então ele deixou guardadinho. E vamos abrir em Efésios 6, 14 ao 18. Aleluias. Efésios 6. Presta atenção nessa frase. Deixamos o revestimento da armadura espiritual para descansar enquanto as batalhas ainda não acabaram. Quem abriu lá em Efésios 6? Amém? Quem quer ler para nós, por favor, já pode ler do 14 ao 18. Quem? Quer ler? O meu a minha tradução é diferente, tá? Não tem problema. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Todos conhecem a armadura de Deus, amém? No versículo 13, que eu não coloquei aqui porque eu gostaria de ler na minha tradução, ele fala, desculpa, eu vou ler o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar, o quê? Firmes, contra as ciladas do diabo. Versículo 13 diz assim, por esse motivo, qual motivo? Para eu estar firme contra as ciladas. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém. A minha conjectura é o seguinte, de que porque Davi não discerniu o tempo e decidiu ficar no palácio, e era para ele, era um tempo de descanso, enquanto estava acontecendo a guerra, ele decide tirar as vestimentas. E por ele tirar as vestimentas, ele não está mais revestido da armadura de Deus, para poder resistir os dias maus, os dias da tentação, os dias de quando o inimigo vai pôr um prato cheio na sua frente. Quando nós, como cristãos, deixamos de nos revestir, porque decidimos descansar num tempo de guerra, nós automaticamente tomamos uma atitude de nos desfazer daquilo que está nos protegendo e por isso nos tornamos vulneráveis às ciladas do diabo. Por que eu digo isso? Porque na minha guerra, na minha casa, a irmã Eliana, na guerra da casa dela, se ela não discerne o tempo de estar pronta. O que é um soldado pronto? Ele espera tocar o sinal para ele vestir a armadura. Ele, quando está em guerra, os soldados, eles tiram aquela roupa, guardam a arma e falam, se tocar o chofar lá, tocar a trombeta, eu coloco. Não. Ah, meu Deus, nós somos o quê de Cristo? Guerreiros, soldados.
Ou seja, se eu não discerno que o tempo que eu estou vivendo é um tempo de guerra, e eu preciso estar pronta, ou seja, revestida da armadura descritas em Efésios 6, para que eu possa resistir os dias maus, para que eu possa resistir as ciladas do meu inimigo, para que eu possa guerrear até o fim. O que acontece comigo? Se eu não tenho o capacete da salvação que protege a minha mente dos dados que o inimigo lança na mente, falando, você não vale nada, você não é nada, olha só o que aconteceu com você, perdeu foi tudo. Mas quando você tem o capacete da salvação que te protege os pensamentos, e você coloca a mão e fala assim, quem eu sou filha do rei, eu sou salva, lavada e remida. O Senhor Jesus pagou um preço de sangue na cruz. Então, quando o inimigo vem com os ataques na mente, e você está pronto como um soldado, você está preparado para reagir ao ataque. Ou seja, nós nunca vamos deixar de ser atacados enquanto estivermos na terra. Chegando no céu, será o nosso tempo de paz. Mas se eu, como soldado, eu deixo a minha espada, o que é a espada? É a palavra. Hoje, essa semana, eu não vou ler a palavra, porque eu estou de férias. Aí você precisa justamente da palavra para combater. E eu não vou falar pessoas, eu estou falando do nosso inimigo real. Porque em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue. E eu tenho uma notícia que vocês já sabem, mas a gente se esquece. Os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, eles não param. Eles não entram em palácio para descansar, porque eles têm uma missão: destruir você enquanto há tempo. E ele sabe que o tempo dele é determinado. O dia que tocar a trombeta, ou o dia que você foi para o céu, né? Deus te levar primeiro, acabou, não tem mais como ele fazer mais nada. Então ele não para. E quando eu preciso da palavra, a palavra é espada, por quê? Eu uso a espada para atacar. Quando o pastor Daniel fala assim, nós precisamos orar a Bíblia, sabe o que está acontecendo quando você ora a Bíblia? É um ataque no reino espiritual. Quando você ora a Bíblia, você não está simplesmente citando palavras. Eu gostaria que você saísse daqui hoje se vendo como um soldado que tem uma espada na mão. E que quando você começa a receber ataques do seu inimigo, ou quando você entra num campo de batalha, seja espiritual, no geral que estamos vivendo, ou dentro da sua casa, e o Senhor fala, ora a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você fala isso, você está como se você estivesse, desembanhando a espada, aleluia. E você fincando a espada no seu inimigo, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você está orando e você está dizendo para Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o ataque do inimigo diz, você não vai conseguir, você não pode, você não tem capacidade, quem é você? Você fala assim, peraí, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você está atacando o seu inimigo. A Bíblia não é somente para conhecimento. A Bíblia é para atacar ele, não com as suas palavras, mas com a palavra de Deus. Amém? E o escudo. Quando Davi deixa o escudo de lado, quando nós deixamos o escudo de lado, o escudo é a fé. E a palavra de Deus fala aqui, tomai o escudo da fé. Para o quê? Apagar todos os dados do inimigo. O problema é que a gente lê esse texto, a gente não vê como verdadeiramente uma armadura que você usa no dia a dia para vencer ou em oração.
Porque quando vem os dardos, quem sabe o que é dardo inflamado? É aquelas flechas, vocês lembram aquelas flechas dos filmes antigos lá? Que eles botavam fogo como é que é o nome daquilo, gente? Na frente. Na ponta. E mandava a flecha, ela estava inflamada. Inflamada é o seguinte, além de eu te atingir, eu vou inflamar tudo que está dentro de você. Uma palavra que eu te disser. Olha só como que o inimigo é. É para ferir não somente, ele fala dados inflamados, porque ele quer inflamar o seu corpo todo. Vai inflamar a mente, o coração, vai inflamar coisas. Eu estou dando só um exemplo de palavras, mas pode ser atitudes. E aí o que acontece? O inimigo, ele lança esses dardos todos os dias, porque nós estamos num tempo de guerra. E se eu não estou com o meu escudo da fé para me defender, a minha casa e a minha comunidade que eu estou vivendo vão sofrer o quê? As consequências dos dardos inflamados. Porque interessante que se a flecha nos atinge, ela é grande, mas o dado é pequeno. Você é como se, por exemplo, se algo grande te pica como uma cobra, você vai ter uma certa reação. Mas um pernilongo te picando. São os dados. Os dados são pequenos, eles nos atingem, a gente pensa assim, não, isso não é nada. Atinge hoje, atinge amanhã, quando você está todo inflamado. E não está certo. Agora, se fosse uma flecha, você sentiria com mais força. Por isso que o inimigo é sutil. São coisas pequenas que a gente não sente. A gente nunca tropeça num galho ou numa pedra grande. ele investe com coisas pequenas, porém inflamadas, para se tornar grandes. Às vezes realmente é pequeno, é só isso aqui. Porque o inimigo ele não é poderoso, porém a palavra de Deus diz que ele é o quê? Astuto. Ele não vai jogar um dardo onde ele sabe que não vai te incomodar. Ele vai jogar um dardo onde ele vai ser certeiro e vai inflamar. E como que eu uso o escudo da fé então, Priscila? Porque hoje nós estamos falando de um tempo de guerra que eu preciso estar preparado e revestido. E às vezes a gente lê Efésios 6 e a gente não considera como algo real, que quando você vai entrar em oração, eu faço isso. Depois que eu fiz um estudo sobre a armadura de Deus, todas as vezes que eu dobro o meu joelho e vou começar uma oração, eu falo, Senhor, me reveste da tua armadura. Porque na minha oração, eu nem sei aonde Deus vai me levar, mas eu posso entrar em territórios espirituais de guerra. Guerra contra a minha carne, contra a minha casa ou contra o inimigo. Eu preciso estar revestida. E como que eu uso esse escudo da fé? Porque fé, a gente resume a fé é crer naquilo que não vemos, certo? Fé eu uso para crer. Como é que eu levanto um escudo que seria a minha fé? É ela que bloqueia esses dardos. Ou seja, ele lança o dado para me atingir, para me ferir. E eu levanto o que para me proteger? O escudo. E quando nós andamos em conjunto, se eu levanto o meu escudo, a irmã Jean levanta o escudo dela do meu lado, a irmã Eliana levanta o escudo, nós todos estamos o quê? Protegidos. Se um de nós abaixar o escudo, o que acontece? Mesmo que eu estou com o meu levantado, vai ser atingido. Alguém vai ser atingido, certo? Isso já é outra palavra. A gente andar em uma só visão, andarmos juntos, em comunhão, porque o escudo da fé é para nos defender dos ataques do inimigo. Ou seja, quando eu recebo, eu vi, eu percebi, eu discerni que eu recebi um dado inflamado através de uma palavra lançada. Qual é o meu posicionamento como guerreira pronta e preparada? Vou para o meu cantinho de oração. Pego o meu escudo da fé. E eu falo, Senhor, o dado foi lançado, mas através da fé em Cristo Jesus, através da fé
baseada nas coisas que eu não vejo, mas eu creio que já existiram e o Senhor já venceu todas as coisas por mim. Eu renego essas palavras que foram lançadas. Eu protejo a minha cabeça, eu protejo a minha mente, eu protejo o meu coração agora através da sua fé. Porque às vezes a palavra se torna num dado. E o nosso problema é que nós aceitamos as palavras. Nós não, na hora, colocamos um escudo e decidimos lutar para que aquilo não venha inflamar. Amém? Resumindo, Davi estava desprotegido. Davi estava vulnerável a tudo que é carnal e os ataques do inimigo. Porque o nosso inimigo precisa somente de você estar desprevenido. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,8: seja sóbrio, esteja atento. Seu adversário, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E eu vou mudar um pouquinho. Procurando alguém que esteja desprevenido do tempo que está vivendo. Desprevenido para a guerra. E ele te pega vulnerável. E consegue atingir a sua mente. Davi estava vulnerável. Eu vou pôr primeiro lugar, na realidade, ele estava vulnerável, sabe o quê? A sua carne. Porque a nossa luta é constante contra a nossa carne. E se eu deixo de estar pronta, eu deixo a minha carne, eu começo a estar vulnerável para os desejos da minha carne. Davi foi passear no terraço. Distração. Okay? Ele decidiu ficar, foi dormir um pouquinho, ficou vulnerável, e agora ele foi passear no terraço, porque ele não estava fazendo nada. Porque ele não estava ocupado. Ou porque ele não estava cumprindo a função que foi estabelecida para ele. Quando eu não estou cumprindo a função que Deus me estabeleceu, eu arranjo tempo para passear em tempo de guerra. Porque tudo que o inimigo precisava era que ele perdesse o foco da guerra. E quando você perde o foco da guerra, ele investe mais você começa a investir mais em você do que no reino dele. E você se torna distraído. Quando você perde o foco do tempo que você está vivendo, você começa a investir mais na carne. Eu vou resumir no eu. Você começa a investir mais tempo em você do que no reino, do que na guerra, do que no tempo que você está vivendo. E quando você passa a investir mais tempo em você, você passa a estar distraído do foco que você necessitaria estar atento. Quando ele foi passear, o que aconteceu, gente? Uma palavrinha. Ele viu. A minha versão fala, ele viu. Deixa eu voltar lá para Samuel. A minha palavra diz assim: do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Você pode abrir comigo em 1 João. Dois 16. Primeira João 2,16.
Amém? Pois tudo o que há no mundo, vamos lá, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse versículo é extremamente profundo, forte. Mas eu não vou entrar na cobiça da carne e nem na ostentação dos bens. Hoje nós vamos falar da cobiça dos olhos. Pois tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, não provém do Pai. Provém de quem? Do mundo. Provém da onde? Do natural. Provém da onde? Do meu eu. Provém da carne. Não provém de Deus. A cobiça dos olhos. Quando você não discerne o tempo de guerra, não exerce a função que você deveria exercer, você começa a passear no tempo que era para você estar guerreando. Os olhos, as brechas abertas. E a brecha de Davi foi os olhos. A cobiça dos olhos. Por que cobiça? Porque Davi desejou uma mulher, sendo que ele tinha quantas mulheres? Davi desejou uma mulher que era casada, sendo que ele poderia ter qualquer mulher virgem que ele quisesse como rei. Mas ele cobiçou algo que é do mundo. Ele cobiçou através dos olhos, ele viu. A cobiça vem do ver. Quando eu passo tempo desconectado com a minha guerra, eu começo a ver coisas que não era para eu estar vendo. Começa a procurar coisas para os meus olhos que não era para eu estar procurando. É porque eu estou um pouquinho despreocupada. Estou despreocupada, né? Eu não estou na guerra. Eu estou relax. Então, meus olhos começam a ver coisas. E interessante que a palavra do Senhor fala que ele foi passear no terraço do palácio. Às vezes você vai passear em algum lugar e os seus olhos, por você estar desprevenido, por você estar vulnerável. Se Davi não estivesse vulnerável, se Davi estivesse revestido com armadura, preocupado com a guerra, preocupado em estratégia de guerra, preocupado em derrotar os inimigos, preocupado em celebrar vitórias, Davi não estava passeando e Davi não teria aberto uma brecha para a cobiça dos olhos. E isso aqui, gente, é muito sério, porque também isso aqui encaixa para as mulheres que às vezes ficam passeando aí, sabe? Sem se preocupar com a guerra. E às vezes a gente começa a cobiçar coisas que a gente não precisava ter. E a gente começa a cobiçar com os nossos olhos para termos coisas além do necessário para as nossas vidas. Esse viu, a cobiça dos olhos, não é somente a questão da área sexual, é uma cobiça que traz você, porque na realidade quando você lê 1 João, fala da cobiça da carne, e cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Não tem como separar, é tudo uma corrente. Sabe como que é feita uma corrente? Vamos lá, com os elos. Ixi, é uma corrente, tá, gente? É uma corrente. Ok, eu começo com a cobiça da carne, depois eu tenho a cobiça dos olhos, depois eu quero a ostentação dos bens da terra, depois vem a vaidade. Isso é uma corrente, vai criando um elo, e você está preso numa corrente. Amém? Então Davi viu. Quando Davi viu, os olhos dele foram olhos de cobiça das coisas do mundo, que não provém de Deus. E quando Deus ministrou essa palavra para mim, ele estava falando comigo primeiro. E quando Deus falou comigo, ele falou, quando você não está ocupada com o que eu te dei para você estar ocupada, você está cobiçando coisas da terra. Você está
alimentando a sua carne, você está alimentando o seu eu. Não tem meio termo. Ou eu enganjo na guerra e eu dou honra à minha posição e à minha função que Deus estabeleceu, ou eu vou começar a me enganjar, abrir brechas, estar vulneráveis às coisas desta terra. Que nada começa grande, tudo começa pequeno. Davi começou com comer, deitou, descansou, foi passear, olhou. Ele simplesmente olhou. E quando ele olhou, o inimigo atingiu a vida de Davi. E a gente brinca, mas se nós pararmos para realmente estudar o que aconteceu na família de Davi, quando você começar, eu começo a chorar. Porque é muito triste o que aconteceu na casa dele. Então, ele teve uma consequência, porque ele se tornou vulnerável. E o Senhor não quer que nós nos tornemos vulneráveis. Então, ele viu e cobiçou. E a palavra de Deus diz lá no versículo 3, agora de 2 Samuel 11, ele fala assim, ó, na minha versão, Davi desejou saber quem era aquela mulher. Não começou com desejo. Começou com uma passeada. E aí ele viu. Quando ele viu, o que aconteceu? Ele desejou. Aí não tem como não citar Gênesis 3:6. Não tem como. Gênesis 3:6, vamos lá. Mesmo princípio da queda. Mesmo princípio de queda. Por isso eu sempre falo isso, eu acho interessante. Tudo é com princípios. Você não caiu hoje porque você começou hoje. Você caiu porque houve um princípio de queda. Você começa a cair. Gênesis 3:6 diz... Cadê, gente? Aqui. Quando a mulher observou, o que a mulher fez? Ela viu que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Eu gosto da minha tradução, porque ela é, olha só, muito atraente aos olhos. E, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Eva tomou do fruto dela e comeu. Antes de Eva comer, olha o que aconteceu. Eva observou. Eva viu que era agradável. E que foi, olha só essa palavra, atraente aos olhos. Ela nem tinha comido ainda. E era desejável. Gente, parece que nós estamos falando de Davi aqui. Davi observou, ele viu que era agradável, atraente aos olhos e desejável para ele. E Davi manda chamar aquela mulher, Batseba. E ali, Davi consome o pecado. Ele toma a mulher, ela engravida. Quando ela engravida, manda chamar o marido, todo mundo conhece, né? Manda chamar Urias. Faz de tudo para a gente, já vai falar de Urias. Faz de tudo para Urias ficar com a mulher, não fica a mulher. Então Davi resolveu, espera aí, já não estou na guerra mesmo, já não estou revestido, não estou pronto, já me tornei vulnerável, já pequei, vou afundar de vez agora. Eu vou mandar matar, porque assim fica encoberto e ninguém está sabendo. Porém, aos olhos de Deus, nada se esconde. Então, há um princípio. Deus perdoa Davi, perdoa. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados
e nos purificar de qualquer injustiça. Mas eu quero que você abra comigo, 2 Samuel 12:10. Que é forte. Ele perdoa os pecados, ele purifica da injustiça. Mas 2 Samuel 12:10 diz o quê? Abriram? Portanto, agora, a espada jamais se apartará da tua casa. Porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. A consequência de Davi. Por isso que é importante nós discernirmos o tempo de guerra. Porque se nós não discernirmos o tempo que nós estamos vivendo, nós se tornamos vulneráveis aos ataques do nosso inimigo. Não é que ele nos ataca, mas quando nós não estamos preparados para o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vulneráveis ao erro, à queda. Mas agora eu quero falar um pouquinho de Urias. Porque Urias é interessante. Urias não era o rei. Vamos voltar lá. Urias estava onde? Urias estava onde? Guerreando. Ele estava fazendo o que era o tempo dele fazer, certo? Não estava? Urias estava na guerra, guerreando pelo rei, por Israel, para obter as vitórias. Urias discerniu o tempo. É meu tempo de guerra. Eu vou fazer o quê? Guerrear. Quando Urias decidiu guerrear, olha só o que a palavra do Senhor fala. Ele entendeu o tempo que ele estava vivendo. Em 2 Samuel 11:11, vamos voltar um pouquinho. Davi, quando manda chamar Urias, chama Urias, faz um banquete para Urias e fala assim, agora, versículo 8, pois vai para a tua casa, é o rei falando, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Versículo 9. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, do seu senhor, e não foi para casa. Que interessante. Urias sabia que era tempo de guerra, estava guerreando. O rei manda chamar Urias, com certeza achou muito estranho. O rei deu um banquete e deu uma ordem, porque o rei não pedia, o rei dava uma ordem, vai para casa e descansa. Só que Urias entendeu que, peraí, eu não estou em tempo de descansar. Peraí, não é tempo de eu ir para casa, ficar com a minha mulher, enquanto os meus companheiros estão guerreando. No versículo 11, ele fala assim, a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Olha o que Urias diz. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Uau! Que soldado! Urias entendeu, eu estou em tempo de guerra, eu vou guerrear, eu não vou para casa. Ei, não é meu tempo de descansar em casa. Não é meu tempo de comer. Davi comeu. Davi descansou.
deitou com a mulher. Urias fez o oposto de Davi. E você lembra o resuminho que eu fiz de quem era Davi? Porque sabe por que eu fiz aquele resumo? Porque é Deus falando, não importa quantos anos de experiência você tem. Não importa quantas guerras você já ganhou. Não importa se você já foi ungido rei ou não. Se você não discernir o tempo, você vai abrir brechas. Sendo rei ou não sendo rei. Urias não era rei, era soldado, mas ele discerniu. Eu não vou para casa. Estou no tempo de guerra. Eu não vou comer. Eu estou no tempo de guerra. Eu não vou descansar. Eu estou em tempo de guerra. Eu não vou deitar com minha mulher. Eu estou em tempo de guerra. Eu não vou ser desleal à arca da aliança. Ou seja, à presença de Deus. Eu não vou ser desleal à presença de Deus. E eu não vou descansar. Porque os meus companheiros estão ao relento. Como que eu posso descansar? Quando a gente discerne o tempo, nós não estamos perdendo as coisas. Porque Urias teve o tempo dele de ir para casa, teve o tempo dele de comer, teve o tempo de descansar, teve o tempo de ficar com a mulher dele. E teve o tempo de estar sabendo que a arca estava guardadinha. Mas Urias sabia que agora não era o tempo disso. Agora era o meu tempo de guerra. E sem entender o que o rei estava fazendo, porque o rei estava completamente fora de tempo. E o rei, sem entender, ele falou assim, mesmo que o rei, presta atenção, não esteja entendendo o tempo, eu estou entendendo o meu tempo. E o meu tempo é tempo de guerra. Urias não se baseou, gente, olha só. Ele não se baseou no rei. Sabe o que Urias podia ter feito? O rei mandou. Eu vou obedecer, eu vou aproveitar. Estou morto de cansado. Urias se aproveitou? Urias podia falar assim, se o rei fez, eu também posso fazer. Foi assim? Urias não teve desculpas, porque Urias lembrou-se da presença de Deus lá no acampamento. E ele falou, eu não posso fazer isso. Então, Urias não fez o que o rei mandou. E aí o rei ficou mais nervoso, porque como os planos do rei não estavam dando certo, aí ele teve que mandar um recadinho que todo mundo conhece para Joabe. Falou, Joabe, é o seguinte, põe na frente da batalha, da mais perigosa, para que ele morra. E ele morreu. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa, Urias morreu, mas sabe como que Urias morreu? Vivendo o tempo de guerra. Ele não morreu vivendo um tempo errado. Ele morreu num tempo cumprindo a função que Deus tinha estabelecido para ele cumprir. Ele morreu lutando. Ele morreu guerreando. Ele morreu sem desculpas. Ele não morreu colocando em cima de pessoas. Ele errou, eu vou errar. Ele fez, eu vou fazer. Não é a lei do Senhor. A lei do Senhor é o seguinte, olha para a presença, olha para o seu tempo. O meu tempo é de batalha. Se o outro quer descansar, deixa ele descansar, mas eu vou guerrear, eu vou cumprir. Porque se Deus me colocou nessa posição de mãe, eu vou cumprir a minha função de mãe. Eu vou ser a mãe que o Senhor quer que eu seja, a guerreira do Senhor. Se o Senhor me deu uma casa de oração para eu estar aqui, eu vou guerrear nessa casa de oração, na minha posição de intercessora, eu vou orar. Se a outra não está orando, deixa ele. Mas eu vou cumprir o meu tempo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de desculpas. Pode falar, pastor. Sim. Uma das leis é que se uma pessoa ela fosse casada e dentro de um ano surgisse uma guerra, ela não poderia ir para a guerra. Bem lembrado, exatamente. Exatamente. Ele falou, eu não vou, porque eles estão descumprindo a lei. A lei diz que é para eu estar na guerra, porque eu tenho mais de um ano de casado. Então não é para eu poder ir para casa. Então ele foi fiel ao tempo. E Davi, que era o rei, sabia da lei, mandou
ele descumpria a lei. É interessante, o pastor Abisai falou, é verdade. Em Deuteronômio passa as leis. E quando eu li lá, depois que eu compreendi melhor a atitude de que Urias, ele cumpriu algo que foi estabelecido por Deus. E ele não cumpriu algo que foi estabelecido pelo rei. Rei terreno, né? Porque Jesus é o nosso rei. Mas deu para entender? Tem horas que se nós não discernimos o tempo. Gente, presta atenção aqui. Agora que o pastor trouxe isso, presta atenção aqui. A atitude de Urias. Eu não sei se você já passou por circunstâncias assim, de que você recebe uma ordem de um rei da terra, de uma pessoa, de uma autoridade terrena. Mas você conhece a lei de Deus. E você tem duas alternativas. Ou eu permaneço no meu tempo que eu estou vivendo e obedeço às leis de Deus, ou eu abro essa brecha e obedeço à lei do rei. Você acha que se Urias tivesse ido para casa, ele teria quebrado a lei de Deus, mas ele teria sofrido algum castigo do rei? Por que não? Porque ele recebeu uma ordem. Hoje é um tempo que os cristãos estão se escondendo em ordens da terra para fazer coisas que são contra as leis de Deus. E aqui é um exemplo de Urias, que entendeu realmente o tempo dele, que ele deveria estar na guerra. Ele deveria estar na guerra, se incomodou por não estar na guerra. E quem deveria estar na guerra não se incomodou de estar na guerra e queria cobrir as coisas que tinha feito durante aquele tempo. E o Senhor nos chamou para ser guerreiros. Amém? Somos chamados a uma guerra espiritual. E isso é inevitável. Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus, você entrou numa guerra. É inevitável. Temos armas, que em Efésios 6 o Senhor nos dá armas espirituais para guerras espirituais. Temos o nosso general. O general é Jesus Cristo. Ele nos deu um exemplo. Ele é o nosso general. Ele não nos deixa lutar sozinho. Mas você decide se você vai ficar no palácio ou vai continuar guerreando e conquistando territórios. Para o cristão, não existe, quer dizer, existe se você quiser, não existe cansei da guerra e eu vou descansar agora. Você pode sair da guerra, mas a guerra não vai parar por causa que você saiu da guerra. A guerra é inevitável. O Senhor, como nós vemos em Eclesiastes, Ele dá um tempo para todas as coisas. E com isso eu não quero que você saia daqui achando que você nunca vai ter o seu tempo de descanso. Porque há o tempo, eu sou testemunha disso, há um tempo que você planta e há o tempo da colheita. E o de plantar é tão difícil, não é? Porque você vai plantando, você não vai vendo. É igual plantar batata. Lá em casa o Douglas está plantando batata e eu estou assim, como é que você sabe que você já pode pegar a batata? Porque está debaixo da terra, você fica plantando, esperando e fica esperando. Eu falei, eu quero pegar a batata ali. Qual que é o tempo de eu colher essa batata? E o tempo de plantar não é fácil. Mas o tempo de colher é maravilhoso. Mas só colhe quem plantou. Então, nós precisamos discernir o tempo do Senhor para nossas vidas. E hoje, eu não quero falar da guerra, em particular, para cada casa, o seu tempo. Mas eu quero incentivar e também orar nessa noite, que o Espírito Santo nos dê discernimento, para discernir os tempos que estamos vivendo. Porque se um pai não discerne o tempo que ele está vivendo dentro da sua casa, ele pode abrir brechas para a sua família, como o cabeça. Se a mãe não discerne o tempo que ela está vivendo, ela pode negligenciar uma função que o Senhor colocou na sua mão. E nós, se nós não discernimos o tempo que estamos vivendo, que é de guerra, não é hora de você ir para casa descansar. Não é hora. É hora de você estar revestido com a armadura de Deus. E estar preparado a todo tempo. Seja lá nas férias que você vai passar, uns diazinhos lá.
Esteja preparado. Esteja revestido. Esteja em conexão com a presença. Que é algo que o Senhor tem falado comigo. Tem muitos na presença, desconectados da presença. É outra palavra muito forte. Você pode estar na presença. Deus está aqui, a presença está aqui, e você desconectado dela. Você pode estar passeando de férias lá na Flórida, na beira do mar maravilhoso, e estar conectado com a presença. Isso é coração, isso é espiritual. Então seja um soldado conectado com a presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aliás, vamos vir aqui para frente, que nós vamos estar orando e pedindo a Deus que nos dê esse discernimento. Amém? Discernimento dos tempos.